Nossa, com certeza. Olá, começa agora o programa Em Discussão Especial. Hoje vamos falar do primeiro Fórum de Acessibilidade para o Autismo, evento que aconteceu aqui na Assembleia Legislativa, iniciativa da deputada Damares Moura, do PHS. Para falar sobre o assunto, eu recebo aqui a Amanda Ribeiro, que é especialista em intervenção precoce do autismo. Seja bem-vinda à Rede Alesp. Vamos falar um pouquinho desse evento e também de toda a sua história. Muito obrigado pela presença, viu, Amanda? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando sobre esse assunto, muito importante. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos começar, né? Como tudo teve origem, né? Você é mãe de um filho autista. Conta um pouquinho da sua história. Vamos lá. Eu sempre quis ser mãe, mas eu queria mais pra frente. Casei muito nova, então assim, eu demorei 9 anos para engravidar. Eu sou organizadora de eventos e eu tinha muitos casamentos na minha agenda, na minha lista. E quando eu decidi engravidar, eu falei, eu preciso de ver um período ali que eu consiga incluir a maternidade. Mas eu engravidei, a gravidez foi tudo tranquilo. Eu tinha muitos planos, eu já tinha data marcada, só que os meus planos não se cumpriram. Meu filho nasceu prematuro, ele nasceu de 32 semanas, com 1,4 kg, com um mês na UTI. Então, a minha maternidade já começou assim muito... Conturbada. Muito conturbada. E eu tenho um blog, chama Mamãe que Viaja, onde eu dou dicas de como viajar com bebês e crianças. Eu amo viajar, então a minha ideia, assim que eu engravidei, era levar meu filho para conhecer o mundo inteiro. Então, eu tinha muitos planos de viagem e eu fiz esse blog para isso. Só que no primeiro ano eu não consegui, por conta da prematuridade. Depois, quando ele já estava maiorzinho, eu falei, agora sim nós vamos viajar. E a gente preparou uma viagem bem grande, de 20 dias, fazendo um tour inteiro pelo Nordeste com um bebê de 18 meses. E foi muito legal, só que no finalzinho ele teve uma convulsão febril. Ele já tinha tido 3 convulsões febris e ele teve mais uma. E aí eu falei, não acredito, desanimei, porque eu já achava que estava tudo resolvido. E quando a gente foi no neuro para falar das convulsões febris, que é muito comum em crianças bebezinhas, ele falou assim, olha, então, eu estou muito preocupado agora com, não com a convulsão, mas com alguns comportamentos que ele está tendo. Aí ele perguntou para mim, ele fala, ele aponta, ele tinha 20 meses. Eu falei, não. Ele mostra o que ele quer? Ele atende a comando? Eu, não. Ele atende quando você chama? Eu, não. Mas eu achava que esses atrasos que ele tinha era da prematuridade. Porque são 2 meses de diferença, então eu comparava ele com outra criança e falava assim, olha, um menininho, mas ela não é prematura. Então eu fiquei muito tempo, esses últimos meses, né, de 1 ano e meio até 20 meses, eu acreditava que eram os atrasos da prematuridade. E aí foi a primeira vez que ela falou, foi o ano passado, ela falou assim, olha, ele tem características dentro do transtorno do espectro autista. E aí, como é que foi, né, você receber a notícia e como foi você se inserir, né, de repente, um modo de você pensar como eu vou ajudar meu filho, acho que é o primeiro pensamento, né? Na verdade, assim, eu entrei numa fase de ansiedade, primeiro eu entrei na fase de negação, por quê? Porque o que eu tinha de autismo era uma criança que balançava e que ficava no mundinho dela. E meu filho corria, meu filho dava risada. Então, assim, eu tinha essa ideia de que o autismo era só aquelas pessoas severas. E aí eu entrei na fase de negação e falava, não é possível, ele dá risada, não é possível que ele é autista, não é possível, não é possível. E aí foi onde eu fui estudar. E comecei a especialização em intervenção precoce do autismo e no primeiro módulo já estava lá, desenvolvimento infantil. Agora, o que é a intervenção precoce do autismo? É legal a gente explicar de forma didática para o telespectador da Rede Alesp que não entende do assunto, então é legal a gente explicar. O que é a intervenção? O autismo, ele é um transtorno, né? Ele é um transtorno mental, então ele ocorre em 3 áreas. Para a criança se enquadrar dentro do espectro, ele tem que ter déficit, ele tem que ter atrasos, por exemplo, dificuldades na comunicação, na interação, comportamentos repetitivos. Então, eu descobri que meu filho tinha atraso de fala, ele não falava, ele tinha comportamentos repetitivos, ele corria muito, ele girava muito, todo carrinho que ele pegava, ele só brincava com a rodinha, ele não sabia brincar e ele não tinha interação social. Então, assim, ele não fazia contato visual, ele não atendia comando, ele não brincava com outras crianças. Então, ele tinha várias características dentro do espectro Só que o autismo, ele não tem cura em si, mas ele tem tratamento. E o tratamento para o autismo
é intervenção. E a intervenção são terapias. Então, assim, eu comecei o ano passado a fazer muita terapia, com as terapias, para ele evoluir. Então, são terapias como terapia comportamental aplicada, que a gente chama de terapia ABA. Ele fazia ecoterapia, que é a do cavalo. Ele fazia fonoterapia, que é a fonoaudióloga. Psicomotricidade, terapia neurosensório-cognitiva, que trabalhava os 5 sentidos. Que mais que ele fazia? Além de natação, musicoterapia e eram umas 8 terapias. Você pensa, né, a rotina da criança, ela fica super corrida, né, com essa quantidade de atividades, né? Mas foi um período mesmo que as mães entram nesse período de ansiedade. Por quê? Porque a gente quer resolver, a gente quer que o nosso filho fale. Então, assim, a intervenção precoce são terapias, não precisa fazer tudo isso que eu fiz, porque eu estava realmente num processo de ansiedade, mas quanto antes a gente fizer terapia, quanto menorzinho, mais essa criança desenvolve. Agora é importante, né, a gente esclarecer para o telespectador da Rede Alesp, hoje você como especialista, o que você aconselha para as mães? Olha, treinamento de pais. Os pais precisam aprender, porque na terapia ele fica 1 hora a criança e depois ela fica o período em casa. Então os pais precisam aprender como lidar com esse comportamento. Não adianta a criança fazer só na terapia, ela tem que fazer em casa na terapia, na terapia e depois em casa os pais precisam continuar atendendo, fazendo a terapia em casa de forma naturalista, né? Não igual os terapeutas, mas aplicando também os conceitos da terapia comportamental. E na escola, porque a escola também, a criança fica muito tempo na escola. Então a escola precisa estar capacitada e preparada para fazer essa... Agora é necessário uma escola especializada? De repente as escolas tradicionais já estão preparadas para atender um aluno com o autismo? O que você indica para os pais que estão tomando essa decisão nesse momento? Cada autista, ele é único. Então, assim, não existe um autista igual ao outro. Não existe um autista com as mesmas características. Então, assim, o meu filho tem essas características, o outro que está do lado tem a mesma idade, tem características totalmente diferentes. Então, o atendimento escolar, ele precisa ser muito individualizado. Então, é uma criança que precisa ser acompanhada por um terapeuta fora da escola e dentro da escola ela precisa do psicólogo, do acompanhamento, ele precisa de um atendimento individualizado, um plano individualizado para ele fazer lá dentro. Quanto à escola especial, cada criança com as suas características. O autismo, ele tem vários níveis, né? Que vai do leve ao severo. Então, por exemplo, o nível 1 são crianças que precisam de menos, por exemplo, terapias, né? Eles vão ter mais autonomia. O nível 2, eles já precisam de mais terapia e eles vão ter um pouco menos de autonomia. E o nível 3, eles vão ter um pouco menos de autonomia, mas eles precisam de muita intervenção. Então, antigamente a gente falava nível autista leve, autista moderado, autista severo. Então, assim, para cada tipo de nível é indicado um tipo de escola. Então, isso é muito com os pais. Então, assim, os pais precisam estar alinhados com os médicos e os médicos alinhados com a escola. O meu filho, ele seria um nível moderado, seria um nível 2. Ele estuda em escola regular, ele não tem necessidade de ir para uma escola especial. Dependendo da criança, do desenvolvimento que ela tem, uma escola especial é melhor para ela. Então, a gente sempre vai pelo lado que é melhor para a criança, o que é melhor para os pais e o que é melhor para a escola. Hoje, as escolas, elas não estão ainda preparadas para receber essas crianças. O autismo aumentou muito, o número de diagnóstico teve um aumento muito grande. Hoje, pelo CDC, que é um órgão americano, a gente não tem esses dados ainda no Brasil, mas a gente tem uma estimativa da ONU, por exemplo, de 2% da população ter autismo. No Brasil, seria mais de 2 milhões de pessoas. E a gente tem os dados, que são os estudos, que hoje 1 a cada 59 crianças em idade escolar tem autismo. E as escolas ainda não estão preparadas para receber esse público. Temos muitas leis, mas ainda não temos a capacitação dos professores de modo efetivo e especializado para os autistas. Agora é importante a gente salientar também como é a convivência, né,
da criança com autismo, eu diria na sociedade, né? Com os coleguinhas, com os amiguinhos, porque criança às vezes é muito inocente, né? E não sabe, né, diagnosticar o problema que o colega tem. Então, às vezes, ela discrimina sem querer, né? Na verdade, a discriminação acontece muito mais dos adultos do que das crianças. Então, assim, eu só contando um caso, eu estava no supermercado com meu filho e aí o menininho estava do lado assim, ele falou assim, olha, o Arthur, que é o meu filho. Aí eu falei assim, você conhece o Arthur? Aí ele falou assim, aí a mãe falou assim, ele que é o Arthur? Eles são da mesma escola. Eu, que bacana. Ele é o melhor amigo do meu filho. Eu fiquei pensando, como pode uma criança que não fala ser melhor amigo de outra criança? Então, assim, as crianças acolhem essas crianças. Elas não têm realmente, é o que você falou, eles estão inocentes e eles acolhem as outras crianças. Isso depende do adulto ajudar, do adulto treinar. Então, a gente fala para as crianças, olha, a gente nunca fala assim, ele não sabe fazer. A gente fala assim, olha, o Arthur está aprendendo a desenhar. Ele ainda não desenha como você. Então, assim, vamos ajudar ele, porque ele demora um pouquinho mais. Então, assim, mas isso vai, lógico, das professoras. A discriminação das crianças pequenininhas é muito difícil. É mais realmente dos adultos. É muito comum você encontrar, por exemplo, adultos que falam, eu não quero que meu filho brinque com essa menina que é autista. Isso é mais comum. As crianças, se elas forem ensinadas a lidar com as diferenças, elas não têm essa discriminação. Realmente é muito triste essa situação, né? Agora vamos falar do evento que aconteceu aqui na Assembleia Legislativa, o primeiro Fórum de Acessibilidade para o Autista. O que é a acessibilidade para o autista? É legal a gente explicar. Quando a gente fala em acessibilidade, a gente pensa em rampa, né? Banheiro, a gente pensa em piso tátil, né? A gente pensa em acessibilidade para deficiência física. Mas o autista, ele não tem cara dizendo, ele não tem uma deficiência física visível. Ele anda, ele fala, ele conversa, ele não precisa desses tipos de adaptações. O que o autista precisa? Qual que é a acessibilidade para o autismo? Informação. Então, assim, as pessoas precisam saber o que é o autismo, o que é a condição, quais são as necessidades, por exemplo, que eles precisam para se comunicar, quais são as dificuldades que eles têm de comportamento. Então, a acessibilidade para o autismo é informação. E ontem no fórum, durante esse fórum, a ideia era levar mais informação sobre o autismo. Eu fiquei surpreendida com o número de inscrições. Nós tivemos mais de 1.300 pessoas interessadas e nós só tínhamos 200 vagas. Então, assim, as pessoas estão realmente buscando informação porque a causa, o assunto está muito urgente. Quer dizer, o evento foi um sucesso, iniciativa da deputada Damares Moura, do PHS. Conta um pouco do que vocês discutiram, dos palestrantes, como funcionou a discussão do evento. Vamos lá. A intenção do fórum era realmente buscar levar informações. É importantíssimo, né? Informação. As mães, elas estão sedentas, elas estão carentes realmente de informação. Então, nós tivemos mais ou menos 50% do público de mães, famílias e pais que querem saber como ajudar os seus filhos, que têm dúvidas sobre o autismo, sobre os direitos, e 30% de professores. Então, nós tivemos uma caravana de Caraguatatuba, onde vieram todos os professores de educação especial da rede. Quando a gente fala de professores buscando informação para as mães, para as famílias, acho que assim, a coisa mais importante, é o que eu fiquei mais feliz de ter essas pessoas buscando realmente informação aqui em São Paulo. Então, foi um fórum para falar de informação. Nós começamos com a doutora Débora Kertes, que é neuropediatra. Então, ela falou um pouquinho sobre o que é o autismo, quais são as características, quais são os sinais de autismo nas crianças, como que funciona o cérebro de um autista. Ela também mostrou um vídeo muito legal, muito interessante, que é a visão que um autista tem quando entra, por exemplo, no shopping, onde tem os estímulos. Então, a gente passou esse vídeo muito alto, então as pessoas puderam ter a sensação do que sofre um autista quando está, por exemplo, num ambiente de shopping, os autistas que têm, por exemplo, transtorno de processamento sensorial. Então, ela falou um pouquinho sobre as comorbidades. O autismo, na maioria das vezes, ele vem sempre associado a alguma comorbidade, que seriam, por exemplo, epilepsia,
distúrbios do sono, TDAH, que é hiperatividade e déficit de atenção, distúrbios alimentares, seletividade alimentar, transtorno do processamento sensorial, TOD, transtorno do opositor desafiador. Então, tem algumas comorbidades que na maioria das vezes são associadas ao autismo. Eu falo que assim, ele nunca vem sozinho. No caso do meu filho, por exemplo, ele tem autismo, e ele tem TDAH, ele é hiperativo, e ele tem epilepsia. Então, eles têm os três. Aí São 3 fatores. Então, ela falou um pouquinho sobre essas comorbidades e para finalizar, ela falou sobre a inclusão e o prognóstico. Ela falou assim, os médicos, eles precisam falar para essa família que essa criança ela tem muitas possibilidades de vida. A gente não pode, por exemplo, falar, olha, que ele não vai falar, que ele não vai ser alguém. Então, assim, ela falou muito sobre os prognósticos. Essa criança, independente do que ela seja, para os pais acreditarem no valor dessas crianças. Quais outros assuntos que foram abordados no fórum? A Luciana Kertes, que é neuropediatra e também psicóloga. Desculpa. A Luciana Kertes... Desculpa de novo. Não, tranquilo. Vamos minha voz está falhando. A Luciana Xavier, ela é neuropsicóloga e ela também é psicóloga e ela falou sobre as intervenções, sobre os tipos de tratamento, quais são os tipos de tratamentos que são necessários para o autista. Então, ela falou muito sobre o que é a ABA, né? O que é a terapia comportamental aplicada e o que não é terapia comportamental aplicada. Então, ela falou a terapia comportamental aplicada, que é a terapia ABA, ela é baseada em reforço positivo. Então, o que é o reforço positivo? A criança, isso todos nós adultos mesmo, quando a gente faz uma coisa e a gente recebe alguma recompensa por isso, a tendência é a gente fazer mais, concorda? Sim. E a criança a gente também trabalha. Então, o reforço positivo eu quero que você faça isso. Então, se você fizer isso, você vai ganhar isso. Esse é o reforço positivo. Mas se você não fizer isso, não tem punição. Simplesmente você não vai ganhar o que você gostaria, que é o reforço positivo. Então, a terapia ABA, ela não tem punição. Se você não fez, você vai ficar de castigo. Se você tem cantinho da disciplina, não tem nada disso. Então, ela falou um pouquinho sobre os tipos de intervenção, né? O que mais? Também nós tivemos, depois da doutora Luciana Xavier, o professor Marcelo Dantas. Ele é professor de educação especial, ele é especialista. Ele falou um pouquinho sobre as leis, a legislação que a gente já tem para a educação inclusiva. E ele falou um pouquinho sobre como isso está funcionando na prática. Então... Exato. Como anda, né, hoje as políticas públicas para o autismo? Existe alguma lei onde o autista também tem prioridade de estacionamento? Vocês têm acesso a isso? Sim, nós já temos muitas leis. A mais nova, assim, a primeira, por exemplo, para os autistas foi a Lei Berenice Piana, ela é de 2012, foi onde ela incluiu nessa lei que todo autista é considerado uma pessoa com deficiência. E aí nessa lei ela fala sobre os direitos à saúde, o direito à educação. O direito à educação ela fala que caso o aluno ele tenha necessidade de um acompanhante especializado, que ele possa ter na sala de aula. Ele fala também que as escolas não podem negar matrícula. E se a escola negar e não receber a criança autista, ela tem multa. Depois dessa outra lei, alguns estados foram fazendo outras leis. Recentemente, nós temos uma política de proteção ao direito dos autistas, que foi agora em agosto, que também fala muito sobre, basicamente, assim, o que a Lei Berenice Piana colocou. Preciso de água, desculpa. Fica tranquila, né? O programa Em Discussão Especial hoje fala do primeiro Fórum de Acessibilidade do Autista, evento que aconteceu aqui na Assembleia Legislativa por iniciativa da deputada Damares Moura, do PHS. A gente recebe aqui a Adriana Ribeiro, que é especialista, né, em intervenção precoce ao autismo. A gente estava falando das leis, né, disponíveis aí para a pessoa que tem autismo. Vamos continuar. Continuando, então nós temos a Lei Berenice Piana, recentemente nós temos uma lei de proteção ao autista que é estadual. O ano passado nós tivemos uma lei que é a lei da inclusão, todos
os estabelecimentos, eles são obrigados a incluir o símbolo do autismo, que é esse lacinho aqui, Sim. nas placas de prioridade. É uma lei que foi desde agosto do ano passado e hoje, depois de um ano, nem 2% dos estabelecimentos estão cumprindo. É difícil o cumprimento da lei? Como fazer para fiscalizar? Na verdade, vocês mesmos, né, têm que fiscalizar e avisar o poder público quando tem irregularidade, né? Hoje a gente busca conscientização. Então, o que a gente está fazendo hoje, eu como mãe, decidi trabalhar na causa como ativista para conscientizar. Então, nós estamos fazendo palestras de conscientização. Eu estou trabalhando muito com empresários no turismo e fiz uma palestra esse ano em Brasília para 300 empresários da área de turismo, de parques, e eles ficaram assim impressionados. Por quê? Porque eles não sabiam. Então eles falaram assim, a gente quer fazer, a gente quer ajudar, mas a gente não sabia que existe. Então, assim, as leis são criadas, mas depois é necessário fazer uma campanha de conscientização para dizer que essa lei foi feita, para que as empresas cumpram. Então, hoje nós estamos trabalhando, a gente não está trabalhando, a gente não quer que eles sejam multados, a gente não quer que eles tenham punição por isso, a gente quer só que eles cumpram realmente a lei. Mas, para isso, eles precisam de saber que existe. Então, o nosso papel hoje é conscientização. Estamos trabalhando muito forte nisso. Agora, Amanda, é importante também, você virou ativista na área, pela causa, mas como funciona o teu trabalho hoje? Conta um pouquinho para o telespectador da Rede Alesp. Tomando uma aguinha, né? Realmente é bom. Em discussão especial, hoje recebe a Amanda Ribeiro. Amanda, conta um pouquinho desse seu trabalho para a área do autismo. Começou ano passado, quando eu estive em um hotel e eles me deram uma fichinha para preencher. Estava escrito assim, possui alguma necessidade especial? Falei, nossa, que bacana, né? Estão interessados. E eu escrevi assim, meu filho tem autismo, não fala, não atende a comando. E aí, quando eu entreguei a fichinha, ela falou assim, então, como ele tem autismo, ele não pode brincar. Porque a gente não sabe como lidar. Não pode participar da recreação. Não pode participar da recreação. Que coisa. E eu falei assim, nossa, então não era para inclusão, era para exclusão. Porque se eu não tivesse falado nada, o autismo não tem cara. Eles não iam saber, eles iam achar que é uma criança que não fala. Sim. E eu falei assim, nossa, então assim, os estabelecimentos, eles precisam saber como acolher uma família. Saber tratar, né? Como saber como acolher né? uma família autista. Depois eu fui num laboratório, esse laboratório grande de São Paulo, fui fazer com meu filho uma ressonância magnética com jejum de 8 horas. E eu cheguei com ele dormindo, eu não queria que ele acordasse, porque ele não tem noção de que ele não pode tomar leite, que ele vai fazer um exame. E aí eu falei para a moça da recepção, falei assim, você pode ver para mim, por favor? Eu já estou esperando, já faz 40 minutos, ele é prioridade, ele é autista. Ela falou assim, então, mas prioridade é só quem tem deficiência. Eu falei, então quer dizer que essa mulher aqui, que é gerente do maior laboratório de São Paulo, não sabe que o autismo é uma deficiência. E aí, voltando desse evento, desse exame, eu falei com a psicóloga do meu filho, eu falei, Malu, a gente precisa treinar, ensinar as pessoas leigas, a gente precisa ensinar os hotéis, a gente precisa ensinar os laboratórios, a gente precisa ensinar os estabelecimentos, os caixas, os professores, para saber como fazer esse atendimento. E aí, depois, por último, eu procurando escola para o meu filho. A escola do ano passado disse que todas as crianças para ela eram especiais, e que se eu precisasse de alguma coisa mais, que eu procurasse outra escola. Não fez a inclusão, eu não tinha forças para brigar, eu não tinha forças para processar. Como é que você processa uma escola e deixa o seu filho lá? Então, assim, a gente tem lei, as escolas são obrigadas a receber os autistas, elas são obrigadas a colocar o profissional especializado sem cobrar. Só que as mães hoje, pra gente é muito difícil cobrar que essa lei seja feita. Não dá para você processar a escola que teu filho estuda. E deixar lá. Então você tem que tirar ele de lá e aí acarretar um processo. Então, assim, muitas mães desistem de fazer esse processo. E eu fui uma dessas que desistiu, eu não tinha força. Eu estava chorando ainda, eu estava vivendo um luto. E aí eu fui procurar a escola esse ano para o meu filho. Fui em uma escola, adorei, mostraram tudo. E tinha vaga, e quando eu falei que o meu filho era autista, ela falou, então, é que a gente não sabe lidar, a vaga sumiu, não tem mais vaga, não falaram mais comigo. Aí depois fui em outra escola, quando eu falei que era autista, não tinha vaga. Na terceira escola, falou assim, olha, a gente aceita, a gente não tem
especialização, mas a gente já trabalha com autistas. Eu falei assim, mas vocês aceitam um treinamento? Ela falou assim, claro, a gente aceita. E aí eu e a psicóloga do meu filho, nós fomos lá e treinamos a escola para fazer a inclusão dele. E aí nasceu essa empresa, uma empresa nova que a gente treina e capacita profissionais para a inclusão. O meu filho estuda em escola particular, ele tem terapia particular em casa, mas eu não consegui ficar em casa. A gente tem grupos de mães no WhatsApp. E hoje vocês oferecem todo esse serviço que é necessário para o treinamento e para a inclusão do autista. Isso é uma capacitação básica para pessoas leigas que são de estabelecimentos, professores, que não sabem, a gente não treina profissional, psicólogos, nada disso. A gente treina pessoas que precisam saber o básico mesmo do que é o autismo. E eu não consegui ficar em casa só vendo meu filho fazer terapia. Eu falei assim, eu preciso levar isso para outras famílias. Foi onde a gente conheceu a doutora Damares. Nós trouxemos um projeto de lei para a família, para a educação. E a ideia hoje é falar mais sobre autismo, ajudar essas famílias a conseguirem as suas terapias, a conseguirem os seus direitos, né, a conseguirem conscientizar outras pessoas para o autismo. Nós estamos chegando nos momentos finais do nosso programa de hoje, que fala sobre o autismo, né, a necessidade aí da acessibilidade ao autismo e também a informação, que é importantíssima. Amanda, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o telespectador da Rede Alesp, né, falando um pouquinho do que você pode passar para quem, né, sofre o que você sofreu, né, como vencer tudo isso, né? Todo mundo tem ouvido, né, bastante sobre o autismo. Então, assim, as pessoas podem falar, algumas pessoas falam assim, nossa, mas está na moda. Não, gente, não está na moda. Realmente tem um aumento de diagnóstico. Nós não sabemos a causa do autismo. A gente não sabe de onde vem, a gente não sabe. A gente sabe que é uma predisposição genética com fatores ambientais. Mas, assim, os números de diagnóstico tendem a aumentar. Então, hoje, se você não tem na família, você conhece alguém que tem. Se você não conhece alguém que tem, eu garanto que no começo do ano que vem você vai conseguir conhecer alguém que tenha o filho com autismo. Não é porque é a minha causa, mas é assim, a causa hoje do autismo, ela é muito urgente. A gente não tem terapia no SUS, a gente não tem neuros para fazer, especializados para fazer o diagnóstico, a gente não tem escolas especializadas, a gente não tem profissionais especializados. Então, assim, é uma causa muito urgente. A gente precisa muito falar mais sobre isso para que essas políticas, as leis que nós já temos, que elas sejam realmente cumpridas. Então, nós estamos hoje buscando conscientizar tanto a população, os parlamentares, a política para poder nos ajudar e também conscientizar a população para essa população saber como lidar com essas crianças que já estão aí. Nós, familiares e mães de autistas, nós somos um mercado, nós somos consumidores. Nós não temos hoje serviços nenhum especializado. Se você falar assim, olha, tem um buffet infantil que é especializado em receber famílias com autismo, a gente vai para lá. Se você falar que tem um parque, se você falar que tem um hotel, então assim, a gente precisa que esses estabelecimentos aprendam a saber como lidar, aprendam a lidar com essas famílias, a receber, saber as necessidades que um autista tem, para que a gente possam acolher melhor e assim agregar valor ao seu negócio através da inclusão. Então é possível uma empresa gerar renda, empatia dos consumidores se ela realmente treinar e se especializar. Nós somos um mercado carente, que não temos ainda serviços especializados para nós. Então é um nicho que está aberto aí para as empresas e nós estamos trabalhando bastante nisso, em conscientização. E para os pais e familiares, vamos nos unir, vamos nos juntar. Nós temos uma hashtag que fala Juntas Vamos Conscientizar o Brasil. E é isso que a gente espera e o que a gente está buscando. E força, foco e fé. Amanda, eu quero agradecer a sua participação aqui na TV Alesp. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. É um prazer, foi um prazer estar aqui com vocês. E qualquer dúvida que precisarem, se tiverem, estamos à disposição. Temos nossos canais para tirar dúvidas e ajudar no que for preciso. Muito obrigado. Este foi o programa Em Discussão Especial, que falou do primeiro Fórum de Acessibilidade para o Autista, evento que aconteceu aqui na Assembleia Legislativa por iniciativa da deputada Damares Moura. Você pode ver e rever este e outros programas em nosso canal no YouTube. Até nosso próximo encontro. Valeu!